O Grupo Mundial de Comunicação apresenta Arthur Joctel, Mohamed Ortiz, Luiz Gustavo e Ed Queiroz em Os Desinformados. Os Desinformados. Viola FM. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Mundial de Comunicação. Os Desinformados. Muito boa noite! Chegamos, senhoras e senhores. Hoje, 1º de dezembro de 2021, com o vereador Galhardo aqui do Republicanos, ele já está aqui em nossos estúdios e em alguns minutos ele responderá as perguntas da nossa bancada. Falando em bancada, em quem AP, Arthur Joctel. Estamos aí positivo, operante e preparado para esse bate-papo aqui que vai ser muito edificante para nossa população que nos acompanha e espero que seja mais um programa daqueles bons. Muito boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite para nossa audiência e já vou adiantando que o programa de hoje promete. Promete sim. E o Mohamed Ortiz deve estar a caminho aí na balsa, né? É. Ou no seu helicóptero particular, não é verdade? Ele é o nosso sapatênis. Ele tinha duas notícias, né? Uma boa e uma ruim. Pois é, ele tinha uma boa notícia e uma boa ruim e não deu tempo de saber. A ruim, pelo visto, já chegou, né? É. Que ele ia se atrasar. Você pode enviar perguntas e comentários pelo WhatsApp 45 9146 3344. 9146 3344. E também, para quem está assistindo pelo Facebook, pode colocar os comentários aí, porque a gente vai ler e também fazer as perguntas aqui para o nosso vereador. Você pode comentar aqui embaixo do vídeo que a gente traz para vocês. Ou se você quiser, pode mandar por texto pelo WhatsApp, tá bom? E não esqueça, grupomundial.com.br para se manter informado, Facebook para nos acompanhar, saber os nossos bastidores e o que a gente faz aqui durante o dia, e também no YouTube. Tudo isso você coloca Grupo Mundial de Comunicação. Vai aparecer todas as nossas mídias sociais, Facebook e YouTube. E no site grupomundial.com.br. Decisão do Supremo Tribunal Federal concede desbloqueio dos bens do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo a revista Veja, chega a 27 milhões de reais. Luiz? Pois é, agora com os bens desbloqueados, isso é consequência do quê? A gente sabe aí que um tempo atrás, todos os julgamentos dele, né, de 2 processos, foram nulos, né, considerados nulos pelo Supremo Tribunal Federal. Depois disso, o que vem? O desbloqueio dos bens do Luiz Inácio. Dentre esses bens aí, vale comentar que tem 12 milhões aí da falecida, né, que vendia Avon. Também tem o dinheiro das palestras dele, né, que nunca ninguém viu. Ela vendia Avon, verdade, bem lembrado. E tem uma notícia quente também, né, que essa nulidade do processo dele abriu uma porteira aí. E agora, hoje, Palocci também é nulo o processo dele, também não está mais condenado, vai começar tudo de novo. Presidente da Petrobras e assim por diante. Mais de 20 nomes aí praticamente estão livres novamente. Nossa. BR sem pedágio, qual o lado positivo e negativo disso tudo, Arthur? Pois essa novela do pedágio aí do Paraná, ele tem 2 lados, o positivo e o negativo, né? E o positivo é que, a priori, a gente tem a possibilidade aí de dar um novo brado de independência. A gente recebe com essa situação aí, desse fim desse contrato, como se fosse uma carta de alforria, também uma espécie de abolição da escravatura, né, que pesou sobre a população aí do Paraná por longos anos. Também o lado positivo é que se faz justiça, né, uma vez que o Paraná vinha aí trazendo o recorde, né, de o pedágio mais caro do mundo. E
o paranaense não merecia essa injustiça consigo, né? Pelo menos em alguma coisa a gente tá em primeiro lugar, né? Exato, pelo menos isso. Não, mas o Paraná tá em primeiro lugar em outra coisa também. A segurança pública é a pior remunerada no Brasil. Então, estamos no topo. E parece que tem esforço para manter isso daí, né? Mas enfim, o outro lado negativo passa por esse comentário também, que eu devia ter feito em forma de pergunta e não de afirmação para não ser exonerado. Mas enfim, o lado negativo, até foi bem destacado essa semana, é que com a ausência dos funcionários nas praças de pedágio, nos postos de serviço de atendimento ao usuário, correndo o risco de ser depredado pela maior facção do Paraná e a mais perigosa, chamada Movimento Sem Terra também, que eles amam invadir, depredar tudo, o governo do estado ordenou que a polícia militar tomasse conta dessas praças de pedágio, né? Mas aí entra um conflito, porque BR não é jurisdição estadual, é federal. Então não seria competência da polícia militar, já que é um órgão estadual. Mesmo assim, além desse ponto, existem outros agravantes. A polícia militar, junto com os corpos de bombeiro, agora eu quero fazer em forma de pergunta, tem efetivo suficiente para estar nas BRs também? Cidadão de bem também, isso mesmo. Então, e se essa semana parece que foi noticiado aí que a cidade de Foz do Iguaçu estava sem ambulância. Corre nos grupos. Isso. E aí? Se não tem... Ufa, ainda bem que tem alguém para afirmar no meu lugar aqui. Mas aí, será que não tem para a população aqui, mas vai ter para BR? Que é mais complicado ainda, né? E fora a questão de condição de trabalho, né? Porque o pessoal que trabalha na cidade é o mesmo que dias depois está escalado na BR, sem condições de trabalho, é uma situação deplorável. Mas o nosso senso de responsabilidade garante que o serviço continue. Muito bem, aconteceu ontem uma audiência pública que abordava, dentre outros assuntos, a criação de um crematório e um cemitério PET. A ideia partiu da protetora e vereadora Carol Detonati. Mohamed. Agora é minha hora? Olha, eu vou fazer só 2 comentários aqui sobre a pergunta, o que o Luiz comentou, na verdade. É engraçado, né, porque você falou do Palocci. O Palocci é o cara que fez a delação premiada. Ele assumiu que fez errado, né? A justiça tá falando que não, você não fez, você tá enganado aqui. O que você confessou, você não fez, não. É um negócio muito doido, né? Que isso aí nunca acontece em lugar nenhum no mundo. Isso aí é só no Brasil que tem, né? E eu ia comentar sobre essa questão do pedágio também, porque assim, parece que até está sendo muito usado de forma eleitoreira, mas o pedágio ele não acabou. O pedágio ele deu férias. Bem lembrado. Porque o pedágio vai voltar, vai ter uma nova concessão, e o que a gente espera é que seja no novo molde e que seja melhor. Homem, né? Comente a pauta. Não, depois você volta pra esse assunto. Não, eu só queria fazer comentar a pauta. Chegou atrasado e ainda fica bagunçando o meu coreto. Se é no quartel, tem que pagar 10. Eu queria fazer essas considerações. Não tem consideração não, vai lá. Mas vamos lá. Tá ferrando o negócio? Sobre a questão do crematório, na verdade o crematório não é só pet, são para seres humanos principalmente, na verdade, e iria ter esse puxadinho, digamos, esse a mais, esse plus, para ter um cemitério pet ali também, enfim, para dar uma destinação melhor. Até onde eu pude apurar, talvez o Galhardo possa falar alguma coisa do que ele tem ouvido dentro da Câmara Municipal de diferente, mas até onde eu pude apurar não tem ônus para o município de forma direta. A única coisa que iria acontecer é uma ampliação do contrato para quem tem a atual concessão. A atual concessão, ao que tudo indica, não apresenta problemas. Foram feitas várias reformas, ampliações e está muito melhor para o usuário. Então, dentro dessa questão, me parece que está tudo ok. E eu acho justo, porque tem pessoas que querem fazer a cremação e pode ser que tem que ser avaliado o custo, mas talvez seja até mais barato e as próprias pessoas vão pagar. E quando, eventualmente, uma pessoa que não tem condições, o município ele já tem o poder público já tem essa obrigação de fornecer um caixão, um local para ser enterrado, enfim. Então, assim, ao que tudo indica, não vai ter um ônus direto
para o poder público e para o cidadão, a não ser o cidadão que vai utilizar. Você vê como que eu sou leigo, né? Eu achei que ia ter um velório pet aí no negócio. Não vai. Então, mas o que acontece? Não sei A se gente vai- acha Mas bom... rolou a história de ter até jazigo pra cachorro. Mas veja lá. Não, mas se a pessoa pagar, o problema é dela. Eu não vejo problema nenhum. Mas o problema é que a liberdade. princípio começa como a população paga ali o jazigo do seu cachorro. Daqui um pouco, o município começa Mas é que daí a gente não pode pegar provar pra nada. si Então, mas aí a a gente não pode responsabilidade. provar nada, Arthur. Porque acontece? Sempre pode ter um mau uso de qualquer coisa. Você faz você faz um auxílio pra uma pessoa comer, tem gente que desvia o dinheiro. E aí, como é que você faz? Então você não tem como, entendeu? Mas aparentemente, a princípio me pareceu tudo ok, então eu pude apurar. Não sei se o Galhardo viu alguma coisa diferente dentro da Assembleia. Só achei que misturou eu vou esperar a minha Tá bom. parte. Eu acho que misturou aí, e daí, claro, né, joga para a população, né, o humano e o pet ali, então cria essa situação assim de discussão, né? Como é que vai ser o pet? O humano a gente já sabe e tal. Acho que misturou as estações. Só Isso que eu comentei também pra quem me passou as informações. Eu falei, olha, eu acho que o pessoal aí tá fazendo uma comunicação muito ruim. Mas eu vou querer comentar só mais uma coisinha sobre a vereadora. Ela só fala sobre a questão pet, né? As emendas dela é tudo pra causa pet. Mas É o ela foi eleitorado eleita pra dela, isso, pelo mano. visto. Não, mas ela é vereadora de Foz do Iguaçu, paga Não, pelo... mas- Não, ela é paga... Eu acho não, bonitinho. Ela, Eu não, é acho bonitinho, mas ela Eu acho destinar bonitinho. todas as emendas pra causa pet? Mas ela foi eleita por causa disso, Mas mano. ela não é paga pelo pet. Mas aí, cara, ela foi a segunda mais votada. Exato. O povo que votou nela Não, ela foi a gostava. mais votada. Ela foi a mais. Foi não, mais? tudo bem, mas é que o critério de A votação do segunda pessoal foi não a tá muito bom. Hashley, né? É. Né? A Yasmin. O critério de A votação amiga também do- Quem não apertou os muito bom. botões lá foi esse cachorro, não. É. Ó, vamos lá. Prefeito Chico deverá Exatamente. cancelar as festividades do carnaval para 2022 por conta do risco da nova variante do Covid-19, Luiz. Não, aí a gente tem que tirar chapéu, né, pro prefeito. Mas eu acho assim, será que ele vai... Depois eu vou até perguntar pro vereador aqui. Será que ele vai cancelar só o carnaval da prefeitura ou vai cancelar das festas privadas e eventos privados também? Porque a gente sabe que já tá tendo cervejada, festa eletrônica, cheio de gente, 2, 3 mil Não vou falar pessoas. nada do Natal, porque eu gosto do Natal. E o Natal tá aí também. Eu não vou falar nada do Natal. Inclusive hoje é a abertura ali, né, do Natal. Daqui a pouco a gente vai lá fazer presença VIP, porque ele convidou nós, Vamos né? lá, vamos Ele lá. convidou... Ele convidou. É por isso que eles vieram de branco. E eu sempre venho de preto, né? Hoje é o único dia que eu vim com a camisa branca. Todo mundo de branco. E olha que hoje não é sexta, hein? Pauta 5 a gente vai trazer pra falar com o vereador. Vamos pra pauta 6. Após 4 meses de espera, Senado aprova o placar de 47-32. A indicação de André Mendonça para o STF, Mohamed. De novo, eu? Olha, foi na CCJ foi uma sabatina bem tranquila. Eu realmente assisti, foi umas 4 horas mais ou menos, 6 horas eu acho, sabatina. E eu assisti numa velocidade aumentada, mas eu assisti toda. E foi bem tranquilo, as perguntas foram muito tranquilas. O André Mendonça, pelo que a gente pôde ver, ele tinha feito um trabalho de sola de sapato lá dentro do Congresso. Ele foi nos gabinetes, conversou com todos os senadores. Pelo que pareceu de forma muito humilde, porque até o pessoal de oposição não conseguiu falar nada sobre ele, né? O conhecimento dele jurídico é notório, não tem nem como argumentar, né? Ele é um doutor, né, na área. A reputação também não tem absolutamente nenhum risco, não conseguiram falar nem que ele tomou multa no parquímetro. Como aqui em Foz do Iguaçu é comum, inclusive. Mas, né? Então, assim, foi muito tranquilo. A votação no Senado foi razoavelmente tranquila, né? 47-32. Vou fazer uma ressalva. Alguns gostam, alguns não gostam. Eu tenho tanto prós e contras em relação a ele. Mas a fala do nosso senador do Paraná, Álvaro Dias, foi excepcional. Para quem gosta, para quem não gosta, mas a fala dele foi absolutamente excepcional. Inclusive, ele falou em relação a esse ativismo judicial do STF, né, e que é necessário que tenha um tempo fixo de mandato para os ministros do STF, não que sejam lá aposentados até 75 anos, que quando um é nomeado lá com 40, o cara vai ter 35 anos de emprego garantido, isso é fora da realidade.
Então a fala dele foi muito boa, muito bem colocada. Eu posso discordar, mas também depois pedir que faça justiça, porque na fala do Luiz a gente interrompeu ele não concluiu a linha de raciocínio. Mas é o seguinte, eu discordo com a fala do Álvaro Dias, porque ali é um exemplo nítido, claro, de demagogia. Lá em 2015, na sabatina, com Edson Fachin. Quem que é Edson Fachin? É o militante do MST, é o cara, fiz até questão de anotar aqui, ó, é o cara que foi indicado pela CUT para compor a Comissão da Verdade aqui do Paraná, é o cara que expressou apoio a Lula, a Dilma, é o cara que, junto com demais juristas, escreveu um manifesto em apoio à desapropriação de áreas privadas para fazer uso social, né, de áreas privadas, né? O que é uma afronta, isso daí é uma sem vergonhice. O Fachin e o Boulos, a diferença é o cabelo branco e o bigode, só. O diploma. E o diploma que também não, né, é meio complicado. Mas assim, tipo, daí lá na sabatina do Fachin, o Álvaro Dias, com a sua demagogia, falou que o Paraná estava clamando por Fachin. Isso é mentira pura, né? Isso daí é narrativa que ele coloca pra jogar na nossa cabeça e achar que o cara era bom. Mas é o cara que militou, o cara que tem lado político, e aí hoje ele vem dizer que espera que seja a última indicação política, né, no governo. Mas e a indicação de todos os outros ministros foi o quê? Muito bem, só um instante. Vereador, seja muito bem-vindo. Opa! Nós estamos com o vereador Galhardo aqui junto conosco em nossos estúdios aqui da Rádio Viola Foz do Iguaçu e temos vários assuntos a tratar, né? Vários assuntos para falar. Antes da gente tem algumas pautas que a gente tem aqui na escalada. Eu até achei interessante. Primeiro, boa noite para. Boa noite, pode Já falar. É minha parte? Pode falar, fica à vontade. Boa noite, Ed. Obrigado pelo convite, tá? Ao Mohamed, ao Arthur, o Luiz. Quero agradecer aí o convite, né? E eu tô achando até interessante, porque eu tenho 32 anos de comunicação, de jornalismo, né? Eu tô achando aqui muito organizado, o negócio que tem pauta e tudo mais. Eu nunca usei isso. Olha. Nunca usei. Que bom. Fico feliz. Vindo de você, eu vou chamar de senhor, porque eu gosto de chamar o povo de senhor. O senhor não, rapaz. Tá, de você. Vindo de você, eu fico muito feliz. Apesar dos 50 anos, tô aí, né? Quantos anos de carreira na 32. comunicação? 32 anos. 32 eu tô com 34, vou fazer 35, 9 de dezembro. Então, o que eu tenho de idade, você tem de caminhada. Então, beleza. Dia 9, aonde que vai ser? Não, o Chico Eu não não deixa, vou falar, o Chico porque não senão eu deixa. não consigo patrocínio. Ou ele cancelou. Sei lá na Vila A, no negócio começa com B e termina com A1. Ó. Começa com B, termina com A1? Vou ver. Vamos pesquisar. Se alguém que tá ouvindo a gente no Facebook ou na rádio, pode mandar pra de gente saber quem barraquinha. foi que acertou. É o aumentativo de barraco. Pessoal, nós vamos aqui falar. Tem alguns assuntos da nossa pauta, gente, que a gente não falou aqui, a gente vai entrar com o vereador. Manda aí, o que eu souber eu falo, o que eu não souber eu chuto. Exato. E vamos continuar também com o assunto do STF com relação à eleição do André Mendonça, tá? A gente vai continuar nessa pauta também, que é bem interessante. Mas antes, vereador, antes da gente começar, eu vou passar a palavra pro Mohamed, ele vai abrir essa jogada de perguntas. E, por favor, não tenha problema com o que você vai perguntar, meu irmão. Não, fogo no parquinho. Não, eu não, porque eu sou uma pessoa que não tem vergonha, né? Não, vamos fazer o seguinte, só vamos colocar ele nessa outra cadeira aqui. Porque tá dando muito. Não tem problema. Quando eu cheguei aqui, o que eu disse aqui? Quando eu entrei aqui? Pode mandar qualquer coisa, sem filtro. Ele falou sem filtro. Não, mas aqui não tem massagem, não. Sem filtro, por favor. Essas perguntinhas meia boca aí, pelo amor, hein? Não dá, né? Manda bala. Eu vou perguntar o que todo mundo Então tá querendo saber. Manda. Foz do Iguaçu. Esse desentendimento que houve ali na Câmara. Manda. Vamos lá. Manda. Entre você e o vereador Adnan, ele fez uma alegação, assim, até... Enfim, ele atacou pejorativa, ali, né? Ele pejorativa. atacou, a intenção foi essa, né? O que as pessoas querem saber é o porquê, da onde vem essa história. Vamos começar do começo, né? Como diz o outro. Então vamos lá. Boa. Desde 2000,
ou um pouco antes, 1999, eu acompanho muito atentamente, assim como vocês estão, de repente, ingressando, eu percebo que vocês estão bastante interessados na política. Você sabe que rapidinho aqui, eu fazia muito cobertura policial e achava que ali estava a audiência, né? Sim. E você vê, eu estou migrando para a política e o canal que eu tenho lá, o canal do Galhardo, tá saltando assim, sabe? Semana após semana. Então, realmente, esse é o momento que o pessoal está acompanhando a política. Em 2004, eu fui convidado pelo Paulo McDonald Guise para fazer a campanha, a primeira dele, aquela vitoriosa. Ele tinha um problema que eu e o Adelino conseguimos resolver, tanto é que ele saiu vitorioso. Ele tinha o maior tempo da televisão, eram quase 30 minutos. Uau. Naquela época lá, porque era como é que chama? Fizeram aí uma aliança grande, né? Coligação imensa. Você lembra disso? Uma super coligação. Eu sempre gostei de política, eu juntava até os santinhos que ficavam na rua, eu era daqueles que ia catando e colecionava. Então foi feita, Mas- chamada frentona. Então ali, A famosa frentona. frentona. Vai. E bateu o Samis na época, né? Bateu o Filho do Samis. Brandino. Que vinha de uma reeleição. Você vê que a reeleição ele é foi complicado, forte, né? Então, lá em 2004, nós fizemos essa campanha, ok. Na dobrada, eu também ajudei, 2008, que foi a reeleição do Paulo McDonald ali. Então, nessa primeira, o Chico era secretário do Paulo McDonald. Sim. Secretário de Saúde. Secretário de Saúde. Secretário de Saúde. E nessa, eu sempre trabalhei nos eventos. Muitas vezes eu trabalhei na comunicação da prefeitura, hora da Câmara, de algum órgão público em função disso que você falou, 32 anos de jornalismo, alguma referência e tudo mais. Então, em 2008, o Chico foi vice do Paulo, né? Que está aí, 2008, que está aí, então, o contrato em 2010, tá ouvindo bem aí? Sim. O contrato do transporte coletivo, Certo. que os dois assinaram junto e que eu bato direto, que um assinou e o outro, né, chancelou. Então não tem ninguém ingênuo nesse contrato. Hoje eles estão com um filho bastardo aí, né? Hoje eles... Ninguém quer segurar. Hoje Ninguém quer mais o filho. O filho bebendo, drogado, ninguém quer mais. Então, beleza. Vai lá. Aí, quando eu estava lá no Paulo McDonald Guise, né, em 2008, 2007 para 2008, eu era vice-presidente aqui em Foz do Iguaçu do PSC, Partido Social Cristão, que então era presidido estadualmente pelo Ratinho Júnior. Olha. Pelo Ratinho Júnior. E o Ratinho, eu conheço ele, a família dele, me convidou então ele comprou a televisão e a primeira pessoa que ele ligou e tal, né, a gente se conversava direto, vai lá, assume lá a parte do jornalismo lá da TV Naipi. Eu me retirei então da campanha política, mas sempre acompanhando. Em 2012, você vê, 2004, 2008, 2012. 2012 eu fui candidato pelo PSC a convite do Ratinho Júnior para fortalecer, que naquela época era coligação, agora mudou, para fortalecer a chapa. Para poder a chapa se apresentar com força, eu não queria ser candidato. Né, eu já estava trabalhando lá na televisão, eu falei, não, eu gosto dos bastidores, não sou linha de frente, não quero. Mas enfim, ele me colocou lá e chancelou, né, olha aqui, até gravou alguns vídeos dizendo é o meu candidato e tal. E lá em 2012 eu fiz 1.900 e alguma coisa, até pode puxar aí, 1.900 votos, né? 1.900 votos. Eu estou contando essa história porque é o seguinte, quem foi o candidato do grupo? Quem foi o candidato daquela coligação? O Reni Pereira. Beleza. Com 1.900, só que aí é que tá. Quem era o garoto propaganda do Reni Pereira, da Anice? Luciano Alves. Da Anice? Do Reni e da Anice? Da Anice ao mesmo tempo, da Anice. Não era o Luciano Alves? O Luciano Alves. E aí, já não vamos chegar lá no Adnan, que ele quis dizer que eu que era o garoto propaganda, quando na verdade eu era do PSC e a coligação, vocês acabam entendendo isso, a coligação, ela é formada por vários partidos, mas o Reni não era do PSC, então eu não tenho essa relação que ele quer me imputar, mas também é porque ele tava puto da cara, porque eu falei algumas verdades para ele, você sabe que as verdades, quando você fala a verdade, a pessoa meio que se desequilibra. A pessoa perde o controle das emoções. Mas vamos rapidamente aqui para não perder tempo de quem está assistindo a gente aí. Então eu fiz 1.900 votos e fiquei suplente. Suplente de 5
que se elegeram na nossa chapa. Olha só, eu fui convidado para reforçar o time e aquele meu time fez 5 vereadores. E eu era o 7º, na verdade, porque antes de mim tinha o professor Sérgio. Mas como o professor Sérgio ascendeu lá para deputado numa vaga de suplente, Sim. ele teve que desistir aqui, não pode 2 vagas, 2 cargos públicos. Então eu me tornei o primeiro suplente. Aí, como primeiro suplente, tinha toda uma situação, vamos ver se você lembra, o Mohamed, uma instabilidade enorme dentro do nosso grupo, porque um dos que se elegeu foi o Paulo Rocha. Olha, O candidato que ia de Pocotó. de É cavalo. de o burrinho. pai do Burrinho. motociclista? Mas foi feito um... E assim, ó, eu quero pontuar isso daqui, que foi bem bacana, que foi bem interessante, e eu acho que a gente tem que falar a verdade. O Paulo Rocha estava desvairado, estava meio maluco, ele queria imitar o Tiririca lá e tal, e foi oferecido para ele uma secretaria chamada Próprios Públicos. O que é isso? É uma secretaria que faz manutenção nas escolas, nos pontos, aquilo que ele já fazia, né? Tentando suavizar para ele, tentando preservá-lo dele mesmo. Ó, Sim. preservar, né? Ele É dele. óbvio que ele era incapaz pra... E ele não aceitou. Nada que eu tivesse combinado ou articulado. Mas em função de... E o suplente, eu tô contando essa história do Paulo Rocha, mas o suplente, o primeiro suplente, ele sempre tá... É uma expectativa de cargo. Isso tá Sim. existe, tá? É uma expectativa de cargo. E por ser expectativa de cargo, lá tô eu, né, na comunicação da prefeitura na fase do Reni Pereira. Me convidou para ser secretário. Não aceitei. Por que não aceitei? Pela expectativa. Não. Só por quê? Por quê? Porque o secretário, eu gosto do debate. É que o secretário vale como conhecimento para vocês aqui. O secretário, ele é de cargo exclusivo. Ele não pode atuar em outra área, a não ser professor. Ou seja, se você assumisse essa... Eu tinha que sair da televisão. Ah, tá. Entendeu? Tá. O diretor não é cargo exclusivo. Eu respondi um processo por causa disso daí, porque o promotor Nossa. não entendeu direito. O promotor não entendeu. O cargo do diretor, né, é integral, que é diferente do exclusivo. Integral é no horário, né? Se a prefeitura abre às 8 e fecha às 2, esse é o horário integral. Entendeu? Então tem esse detalhe, eu já sabia, porque eu estava na campanha, eu estava na administração Paulo e Chico. Beleza? Tá, isso aí eu entendi, mas vamos pra frente. Bora lá. Eu tô tonto já com essa história Queremos já. saber como é que ele Vai, chegou. vai, Porque, ó, vai. eu vou fazer Não, mas eu já falei, eu já vou falei. fazer um nexo de causalidade aqui, peraí. Nexo de Mas, ó... Arrasou! Não, arrasou. Calma. É porque, ó, a Cláudia, que era mulher do Reni, ela também era do PSC e se elegeu pra deputada. Não, ela não era do PSC. Não, quando ela ganhou, ela foi do PSC. Mas aí eu já Lembra não até estava o mais número no dela, partido. 20. É aí que eu queria entender. Não, aí eu já não estava mais no partido, entendi, eu perfeitamente. saí do partido. Mas assim, ó, o que ele quis dizer, ele quis... Eu queria entender se tinha uma relação nisso. Por isso que eu perguntei. Não. Entendi. Ele quis dizer que eu, né? Primeiro eu quis explicar, contextualizar aqui pra vocês, porque é o seguinte, o cara que vem pra vida pública e tem alguma coisa do passado pra esconder, isso é bobeira, isso é o cara idiota, porque o cara, eu gosto Vamos achar, né? eu gosto de falar. Ano passado, 2020, eu fui convidado, eu mostro aqui no celular para você, eu fui convidado pelo seu Chico Brasileiro para ser secretário de comunicação e não aceitei. Só que, como nós estamos eu sou oposição, eu sou independente, eu não me declaro oposição, por quê, Mohamed? Porque eu não formei grupo. Sim. Oposição é só quando se forma grupo. Então, ele quer me carimbar como Reni. E eu fiz essa contextualização aqui, Ed, para dizer que você pode estar num grupo, mas não necessariamente... Então, peraí. Então, vamos lá, rapidinho aqui para encerrar esse assunto. Com toda essa explicação aqui que você ficou tonto, eu tive na administração do Paulo, Paulo e Chico? Não, a primeira não foi Paulo Chico, a primeira foi Paulo e Vitorassi. Tá. Eu tive na administração Paulo e Vitorassi, eu estive na administração ficou um pouco pior, né? Paulo e Chico... Ah, Estive na administração do Reni e fui convidado pelo Chico. Então, peraí.
Aí ele vem querendo dizer que eu era apoiador, que eu fiz campanha. Foi uma boa oportunidade aqui para dizer. Eu sou eu, Galhardo, eu não sou Paulo McDonald, eu não sou Chico lá atrás, eu não sou Reni, e agora fui convidado pelo Chico ano passado e falei não. E tenho aqui printado, se vocês quiserem. Eu acho que é pela capacidade, pela qualidade de trabalho na comunicação, porque toda essa minha trajetória, todos os convites foram para trabalhar na comunicação. E ele falou lá da bolsa, que eu carregava a bolsa. Na verdade, eu não entendi. Amanhã eu vou perguntar para ele. O que significa? Amanhã eu vou perguntar. É audiência pública que eu quero assistir. Não, amanhã eu vou perguntar para ele, porque tem um detalhe. Ele falou que eu carregava bolsa porque eu era estafeta. Mas você não deu com a bolsa nela, né? Não, eu sou galã, eu sou cavaleiro, irmão. Eu não carrego bolsa. Eu carrego bolsa da minha esposa, não tem problema nenhum. Não como ele, que é acusado de bater em mulher. Opa! Aí é. Tá. Então menos mal. Eu não bato em mulher. Menos mal. Eu não bato em mulher. Menos mal. Ele foi acusado ou não foi? O que estão falando aí. Não, que ele então não. Foi, ele foi acusado. Sim ou não, caramba? Sim ou não? Você não vem com meia conversa aqui comigo. Enterraram lá, né? Enterraram lá. Não, mas ele foi acusado de bater em mulher ou não é? Acusado, então ele é machão com as mulheres. Comigo ele ficou Mas meio você ia pálido sair lá, na né? mão com ele, não? Mas claro, e por que não? Eu ia lá. Mas o jeito certo é esse, na verdade. Gente, né? Homem irmão. normalmente resolve assim mesmo. gente. Na verdade, eu achei ele um pouco, quando eu me levantei, eu achei ele um pouco pálido. Então eu ia até lá para ver se ele precisava, se medir o pulso dele, ver se ele estava bem, a pressão, medir Então a quer dizer que pressão. o Cassol entrou ali Cassol é meu amigo, um e abraço para segurou o ele. serviço, né? Não preciso de serviço. Irmão, Eu até ia perguntar se ele não ia até não espere menos de mim. Não espere menos de Mas mim. você resolve as coisas no braço mesmo. Na conversa. Foi pra Quando não parte. der na né? conversa, A gente tenta no diálogo. Se não der, vamos pra porrada, né? Não tem problema, né? Depois a gente chega em casa, passa o mertiolate, tá tudo bem. Mas você vem se estranhando só com o... Eu percebo também muita alfinetada com a Anice. Como é que é esse negócio? Não, mas ali é outra coisa. Ali eu acho que você precisa pegar o seguinte. Existe ali uma vontade do Adnan, do Calito e também da Anice em ser o... Como é que chama lá? O líder do governo. Ah, tá. Então até uma dica para quem acompanha a Câmara ali é que é o seguinte, quando os elogios pro Chico estão demais, é porque eles ficam na disputinha ali para quem é o líder, entendeu? Então de vez em quando você pode ver que ela começa com uma coisa lá e tal, não sei o quê, uma babação, né? Meu Deus do céu, é um desespero. Mas assim, por que o pessoal quer ser líder? Porque Porque tem um plus. Então, eu queria entender, né? Porque Tem um plus. será que tem alguma coisa? Lá atrás, então eu vou contextualizar para você, porque é o seguinte, comigo não tem esse negócio de meia conversa, não. Lá atrás, por que, Mohamed, você que acompanha a política aí, por que 12 vereadores, 13, né? 12 ou 13, foram presos na Pecúlio? Por quê? É porque todo mundo tava no mesmo balaio, todo mundo era da Recebia o quê? oposição, recebia o mensalinho, né? Que era o nome Lá que no chamava. despacho Tinha um nome que eles deram aqui, não era mensalinho? Ou era outro nome? Não lembro o nome. Tinha um nomezinho que eles deram. tava no mensalinho processo. sim, e no despacho tava lá que eles eram cooptados pelo prefeito, aí sim o Reni, para aprovar projetos de interesse. Mas e agora a bancada do homem? Como é que você me explica? Então, Tem gente, que ter, hein? Por quê? É só pelo sotaque do Chico? às vezes a É só pessoa porque tem a simpatia, né? porque ele fala daquele jeitinho. Pode ser que a pessoa tenha Mas uma simpatia. aí a pergunta Não, daí que o fica... seguinte, daí eu pergunto pro promotor, né? Pro promotor, será? Será que só eu que vejo isso? Será? Mas assim, ó, a história vai contar, né? Mas e aí a pergunta que fica, na época que o Bobato não foi pra jaula junto, foi esperto ou não precisava se corromper pra poder passar a mão na cabeça? Eu não posso, né? Eu não tenho, como disse aqui o Mohamed, né? Eu não tenho a procuração dele, né? Mas... vide as denúncias que depois surgiram quando ele estava na Secretaria de Saúde, né, em cima dele. Não sei se não acharam ou ele, sabe aquele lance do futebol quando a bola resvala assim, né? Eu acho que, entendeu? Porque não depois, tinha VAR. porque Não pode, tinha VAR. naquela época ele não foi, mas depois teve uma enxurrada de denúncia, então. É de se olhar o caso específico também, porque às vezes naquele momento ele não compunha a posição, né, do governo.
Pode ser. Pode ser, assim, uma suposição de explicação. Pode ser como pode não ser, né? Pra você que está nos acompanhando pelo Facebook, comente que Bora. vamos ler. Perguntas. Manda as perguntas aí, galera. O Luiz que está aí vai ficar com essa missão hoje de ler o que estão comentando e também de fazer as perguntas pro vereador. Aí deixa eu te perguntar, inclusive, é o seguinte, voltando aqui na Cláudia, ficou alguma dúvida que alguma coisa que eu era próximo ao casal Reni lá e Cláudia? Eu tô aqui para responder, pode Eu perguntar. acho que foi uma linguagem retórica dele. Eu não sei Pode pra que você perguntar. queria O que bater eu queria nele, saber, Galhardo. o que eu queria Foi saber uma na linguagem verdade, retórica. Não, é porque... o que eu queria saber na verdade é, e se tivesse uma proximidade, qual seria o problema pra você? Qual o problema? Não Isso que eu nasci queria vereador. Não nasci vereador. O pessoal tem esse medinho, né? Aliás, amanhã eu quero usar a tribuna e dizer, ó, se vocês acham aí que cabe entrar para um conselho, abra, não perde tempo não. Inclusive tem a minha chancela. Para com essa politiquinha, esse jeitinho, esse negocinho aí de... Mas sabe? tem comissão de ética em Foz aqui? Pois é. Tentaram pegar o Gassol? Tem. Sabe quem que é o presidente? conseguiram. Sabe quem que é o presidente? Sabe quem que é o presidente? Você não quem? sabe? Não, quem é? Vereador Edivaldo. Quem que é esse? O dos ônibus. Vereador. Lá do portal. então, não faço Lá ideia. do portal da Foz. Lá do Então portal. tá bom, tá. Vamos lá, algum comentário do pessoal aí? Primeiro eu queria mandar um abraço pro Nero aí, que ele fez a pergunta que você já respondeu em relação à bolsa, né? Então isso daí é o que todo mundo queria saber, né? Já foi falado. Aqui a Sueli Cardoso admirou... É porque eu sempre fiz um trabalho assim, ó, eu sempre pensei alto, aí o cara, ele foi desconstruído, mas você termina com o Nero aí, que eu quero explicar o antes, porque o vídeo só mostra aquela parte, Sim. né? Termina com o Nero, O desculpa. Nero é um guitarrista que queria perguntar. Aí Manda. a Sueli falou que você honrou seu papel de vereador na votação do lixo. Claro, e vai ser assim. E eu Vamos falar sobre isso daqui a E pouco. eu queria puxar um outro assunto em relação à cultura de Foz. Eu acho que a cultura já faz anos, aí, mais de 10 anos que eu acompanho, e todas as verbas, parece que de Foz, é voltado para militância. Então parece que a cultura só serve à esquerda, tudo tem algo por trás disso, né? Tem um porquê e sempre é a favor dos militantes. Mas você sabe onde é que está a raiz da problemática aí? Qual é a solução? Eu tenho batido nisso e talvez eu estou levando pancada lá na Câmara, mas não ligo também não. Pode juntar todo mundo lá e vir para cima, não tenho problema com isso. É porque quando surge uma pessoa que a população abraça, aí eles querem abafar. Por quê? Porque nós temos um histórico de continuidade aqui em Foz do Iguaçu. Se você pegar o Chico Brasileiro, ele vem fazendo política desde 1900 e bolinha, antes dos anos 2000. Então tem um grupo que vem acompanhando, né? Então é importante a gente destacar isso. Essa alternância do poder é interessante para acabar com isso que você falou. Mas não há muita alternância aqui em Foz do Iguaçu. E você vê em outras cidades, né, um grupo quer competir com o outro, mas não no sentido de ter mais cargo, de bagunçar mais a administração. No sentido de, eu vou fazer o meu melhor aqui e quem vier depois vai ter que fazer mais do que eu. É assim que tem que ser a política. Não essa política rasteira que o cara entra ali e fala assim, eu vou arrebentar com isso, vou acabar com essa diretoria aqui, quem vier depois eu não vou deixar nem a cadeira para ele sentar. Vou arrancar até a espuma da cadeira. Por isso que ficou fácil pro Chico brasileiro se reeleger, porque foi fácil para ele fazer mais que o Reni. Não fez nada, né? Se for Concordo. levar em consideração. Mas em termos né, da militância aí, dos acertos, dos arranjos, do dinheiro pra mídia, não sei não, hein? Espere. Denúncia! Espere. Eita! Denúncia! Cadê aquela... O dinheiro... O pessoal tá gostando aqui, tá só dinheiro colocando foguinho aqui hoje. Dinheiro pra militância, como você falou aí, sei não, hein? Como é que vai ser aí? Então, a cultura Nós em Foz precisamos- acabou na primeira menina veneno que teve lá em década de... Na verdade, você sabia que hoje mesmo eu ia publicar, porque são... Foi no kit de abelha, ganhava uma bis, mano. Não, mas vamos lá, então vamos lá, já que você falou em cultura, vamos pegar o gancho aqui do carnaval. Até tava falando antes aqui que ele cancelou
o carnaval, né? Eu nem sabia que Foz do Iguaçu tinha carnaval. Cancelou o quê? Cancelou o quê? Um evento que acontece aqui, aqui aqui, aqui no centro, aqui é o Almirante e aqui é Edmundo, né? Sim. Então, aqui acontece aqui, que é o único, né? O bloco que ficou aqui. O único bloco que ficou aqui, e assim, claro, né, o pessoal, da última vez que teve ali a participação de 10, 12 mil pessoas, mas por ser o único espaço. Aí você falou assim, ele proibiu o público, e o privado, e o particular. Lembrando vocês aí, Mohamed, Arthur Luiz, vocês se lembram como é que o coronavírus chegou aqui em Foz do Iguaçu? Na época do carnaval. No Brasil, em si, na verdade. Não, foi uma socialite que fez uma festa aí. Sim. Foi uma festa particular. Eu lembro dessa festa perfeitamente, porque eu sei de gente que tava lá. Aí, ó. Eu acho que eu não lembro porque nesse período eu ainda tava. Eu vi os memes só. Então, foi uma menina de um empresário forte, e depois esse empresário pegou Covid também. Levou pra Cascavel. E fez uma doação pro Hospital Ministro Costa Cavalcante. Bonitinho. Então, Eu irmão. tenho que pesquisar pra falar sem querer o nome dela. Então, irmão, e as festas particulares aí? Hã? Aí tem toda essa questão aí. Mas voltando... Não, mas falando em festa, não sei se o senhor sabe. Bora. Bem na época de pandemia, houve uma denúncia. Até o soldado Fruit, né, tava lá na porta de um casamento. Bora! Lá na porta... Não, ele tá... Você tá querendo falar o quê, Luiz? Porta de um casamento. Vai, Luiz. Aí vai. depois passou o prefeito assistindo um jogo de futebol em casa, né? Você ficou sabendo dessa história? Fiquei sabendo aí. Você acha que ele tava lá ou não tava? Essa é a pergunta que o Luiz quer fazer. Cara, o cara tava com a barba grande e tudo, ele não tava no casamento, tava? Mas barba grande pra comunista é o que tá Olha, de errado. Isso, É gente. mesmo. Eu acho, eu não sei, eu acho que eu teria ouvido, porque eu trabalho muito dentro dessa área de gente, eu acho que eu teria ouvido alguma coisa nos bastidores, se fosse verdade, porque conheço Sim. muitos fornecedores que estavam lá. Eu particularmente não acredito que ele estivesse lá. Eu também não, Mas, acho que ele mas não eu até hoje participo de É, grupos não, mas- de mas- eventos mas- e o pessoal ficou muito Tá, chateado não, mas vamos pela pegar- liberação do secretário de turismo da cidade. Sabe, tipo, e o foi rapaz vergonhoso E o rapaz isso. da comunicação também tentando dizer ali que tinha uma autorização É, meio que precária, mas tinha... É aquela coisa, né? Mais Pro ou povo, menos. pro povão não pode. Não pode trabalhar. Mas pro amigo empresário pode. Não pode Claro. trabalhar, Entendeu? festar pode. Tá um pessoal aqui perguntando no... Pessoal não, né? É o Ricardo Dutra. Bora. E o aumento do IPTU por 12%, que coisa é essa? Vai chegar lá pra gente ainda, mas prepare-se, coloca o cinto de segurança aí na cadeira. Quem é que perguntou É lá? só no nosso, Ricardo, né? Quem é? Ricardo. Ô, Ricardo, Dutra. Dutra, se segure aí, meu irmão. Se segure aí, coloca o cinto de segurança aí na cadeira da cozinha mesmo. Você vai ver o que vem por aí. Mas o segundo mandato, o mandato, esse bônus que as pessoas dão, o primeiro já foi ruim, aí o pessoal... Só que tem um detalhe que eu quero enfatizar aqui, que é o seguinte, o Chico é prefeito de 30% da população só, tá? 70 é a Jerônimo? Não, números absolutos. Ah, tá. Pega aí. Sim, de Pega aí. eleitores. Ué, mas eleitores. pega aí, Não, quantos sim, eleitores nós sim, somos não. em Foz? Entendi a lógica. 160 menos 51 que ele teve. Quanto é? 30%. Então, é óbvio que ele é um prefeito da minoria e eu escuto aí, vejo que existe uma tese de estelionato eleitoral. Eu falo direto isso nas minhas transmissões. O que é o estelionato, o Ed? É o seguinte, primeiro, vamos lá. Comigo não tem esse negócio não, irmão. Infelizmente, isso não está tipificado ainda no Código Penal, mas deveria, inclusive. É aquele negócio, né? Como é que chama? Não é ilegal, mas é não imoral. É legal, mas é imoral. Essa parte do imoral deveria estar E tipificada. por que tu acha que é um estelionato eleitoral? Vamos Porque lá. você compra voto com dinheiro, você compra voto com Cargo. botijão de gás, você compra voto com expectativa de cargo, você compra voto com cesta básica e você também compra voto com asfalto. Respondi, não? Amanhã vai passar asfalto lá na sua casa. Ô, prefeito, mas lá na rua lá tem barro lá, tem muita terra lá, vai lavar o asfalto antes. Como é que vai ser? Não, pô, fica tranquilo que eu dou meus pulos aí. E aí, nas favelas... Garanta pra mim que eu garanto pra você. E eu vou falar aí pra você, na esteira disso daí tem combinado com um vereador que não se elegeu e até vereador eleito também. Passava de casa em casa dizendo o seguinte, ó, vou conseguir
o asfalto aqui vai passar na frente da sua casa, mas vota no homem. Então, eu não sei o que o juiz eleitoral aí não... Se fosse em outras épocas, a época que eu citei aqui, de 1998, 2000, 2004, aquela época a política era borbulhante, era efervescente, era de ombrada, assim, né? Era o dobro pagando de jogo de cor. Churrasco pra todo mundo. Mas o pessoal entrava... IPTU liberado. Mas o pessoal também entrava na justiça. Gasolina. O pessoal entrava na justiça. Essa do IPTU liberado aí não alcancei, mas o pessoal entrava na justiça, um grupo contra o outro, você já percebeu? Eu tenho um boné do Budel sim, até... Não, isso também acontecia. Carlos Então agora você pode ver que não tem mais essa coisa assim da rixa e tal. Fala alguma coisa... comadre, Você tá em Foz faz quanto tempo mesmo, galera? Desculpa. Desde 1987. 87. Eu vou te fazer uma Mas pergunta. eu sou aqui da região mesmo. Pertinho. Você acha que se o Dobrandini se candidatasse de novo, ele não era arriscado a ganhar, não? Não ganha nem pra... Não, ele nem pode mais, né? Não, Acho mas que não ele já ganha tá na não. frente. É porque você tem que entender o seguinte, cada fase, essa que nós estamos aqui, que você está me entrevistando aqui, é uma geração. Isso daqui vai passar, nós estamos fazendo um podcast aqui, daqui a pouquinho vai surgir outro negócio. É outro negócio. Uma realidade virtual. A fase dele passou, aquela época foi. Ainda bem, tomara, porque eu vejo que o pessoal ainda tem alguns, o pessoal mais antigo. Não, você sabe que eu aprovei. Ainda tem esse negócio, eu aprovei lá, eu Moção de tenho a minha aplauso. assinatura lá da moção de aplauso, porque eu acho o seguinte, o cara fez parte de um contexto, num momento da história. Não, ele era muito querido. Então pronto, dá lá o título pra ele lá, eu não sou apegado a título, essas coisas aí, esse negócio. Olha, eu não sabia desse negócio que você tá falando, não foi por isso que eu perguntei. Não, mas eu não tenho. Mas interessante. Mas a Casa de Leis não é casa de eventos, para ficar dando título. Mas eu acho que pode dar título para todos os prefeitos aí, que, né, os que passaram aí. Tirando da Ijó, né? O Reni também tira também. Gerson Asman tá perguntando da falta de remédio no hospital. Você sabe de alguma coisa? Sobre saúde? Vamos lá. Agora vocês me deram aqui a pauta que eu gosto. Posso só incluir uma pergunta, ver se Quanto consegue você quiser. encaixar na tua resposta. Por que na Secretaria de Saúde nós não temos uma secretária de saúde, mas nós temos uma responsável pela Secretaria de Saúde até hoje? Como é que é o nome dela? Não lembro inteiro, esposa- mas é Rosa Jerônimo Chico Brasileiro. Mas a saúde de Foz não tá um mar de rosas, né? Chica. Olha, Não tá rosa. O Gerson acabou de falar sobre Não a tá falta. rosa, tá roxa. Mas na RPC, ela dá entrevista, hoje mesmo ela deu entrevista, eu coloquei um post ali sobre vacina. Por quê? Vou direto ao ponto aqui. Aí é que as pessoas precisam se interessar mais pela política e entender. Vou contextualizar sem medo aqui de processinho, entra na fila. Tem imunidade parlamentar? Também, mas lá na Câmara, aqui não. Ah, não? Mas assim, ó, só para falar para vocês, existe um combinado estadual. Vocês sabem que o veículo de comunicação, principalmente as TVs levam a maior fatia, recebem dinheiro, recurso com a verba lá da publicidade institucional. O que é propaganda institucional? É falar do governo, não do governador. É falar da prefeitura, não do prefeito. É falar da Secretaria de Saúde, não da secretária. Mas isso já se perdeu também, né? É aquela coisa que você fala de novo, Mohamed. Mas por que você não entra no Ministério Público? Você sabe que tem um monte de gente que fala pra mim, né? Entra no Ministério Público, mas no papel tá certo. Eles aprenderam com o tempo, né? Eles se especializaram com o tempo. No papel tá certo. O que tá errado é por fora. O combinado é por fora. Então eles combinam lá, vou te dar a verba institucional. Daí, peraí, deixa eu colocar a mão no microfone aqui. Coloca a mão. Só que é o seguinte. Só vou continuar o pagamento se você colocar a secretária falando de manhã, de tarde, de noite, só coisa boa, fala de vacina. Não pergunta nada dos problemas. Do remédio, não pergunta do remédio, não pergunta da pessoa lá que tá chorando, da criança que morreu lá no posto, das 8 crianças que morreram em 7 dias lá no Hospital Costa Cavalcante, que também é saúde pública municipal, tá? Porque lá é a referência para nascimentos, né? Então não tá entrando dinheiro público. Exatamente, não pergunta nada dos problemas para ela, mas isso já é uma orientação estadual, porque veja, o estado quer falar de vacina, né? E orienta a televisão, fala de vacina, porque esse é um tema que, né, autoria, que fica bom, né? A população fala. Hoje mesmo eu falei, nossa, alguém me parou ali e falou, nossa, mas tem vacina para tudo, né? Eu falei, não, é diferente de outra cidade.
não é mérito de Foz do Iguaçu. Não acontece nada diferente do que em Santa Terezinha. Parece que não tem outro problema, né? Não. É só a vacina. Não. Então, sobre o remédio, isso daí é só a pontinha do iceberg. Tá faltando tudo. Médico nos postos de saúde estão tudo de férias e não tem para repor. Quem está atendendo em alguns postos são enfermeiras. Com todo o respeito que eu tenho aqui pela classe dos enfermeiros, vai meu abraço aqui, eles carregam o posto literalmente nas costas, isso é verdade, mas até elas correm o risco de repente, né, por uma complicação, uma complexidade maior, de repente tá ali querendo ajudar e dar um diagnóstico diferente daquilo, equivocado. Tomara que isso não aconteça. Vereador, só uma questão. Como é que tá essa questão do estacionamento? Agora, para você estacionar, não vai ter mais parquímetro, né? Vai ser pelo aplicativo. Eu fiz uma live aí que a recente, você sabe que todo mês a gente bate lá 900, 1 milhão de pessoas no meu canal lá. Essa live aí deu 1.000 e poucos compartilhamentos e quase 100 mil pessoas assistiram essa live aí. E agora eu tenho um pessoal aí que recebe dinheiro da prefeitura lá na rádio tal, não vou falar o nome aqui. Pelo amor de Deus. Na Rádio AM. Na Rádio AM. Só Pronto. não é nós. Na Rádio AM? Na Rádio AM. Olha se vender. Qual será que é a Rádio AM? Na Rádio AM, que eu não sei porque é FM, porque todas as AM passou para FM, né? Só essa daqui que não passou. Mas assim, ó, lá falaram alguma coisa, no jornal o Luiz, aquele do PT lá, que eu não sei, né? Foi candidato a prefeito? Pois é, cara, ele não se elegeu ninguém, mas ele funciona, ele ganhou um cargo público. Eu ia comentar agora. Ele ganhou que milagre é esse, né? Que milagre é esse? Outra coisa que eu sempre fico vendo... Pois não. Mas ele tem um bate-bola, de vez em quando eu vejo assim no Facebook com o vereador. Agora eu não lembro o nome do vereador, mas acho que você conhece o vereador. Conheço. Você é teu amigo. É meu amigo, Atinã. É um triângulo. Eu também acho. Eu acho, gente. Eu também acho. Eu não tenho certeza. Eu também acho. Me parece. Mas fala sobre isso. E aí? Aí, do que nós tava falando mesmo? Do aplicativo. Tô com 50, meu irmão. Tem que lembrar aí. Daí ficaram me acusando de fake news porque eu disse o seguinte, que é a indústria da multa, Aí todo mundo quer, porque tem dois lados. Um é o aplicativo. Bom, tecnologia top, sim. top. Tá, mas né? e? A segunda parte é a indústria da multa. Porque vai ter um carro com uma câmera OCR, aliás, são dois carros. E esses dois carros, em 3 horas, eles lambem todas as avenidas centrais aí, lendo placa. E daí o pessoal fala assim, não, mas o carro, ele vai dar uma notificação pelo aplicativo de que a pessoa precisa colocar o crédito, né, para estacionar naquela vaga. Só que o aplicativo é assim, ó, ele é dinâmico, ele não vai passar uma segunda vez, ele vai dar um prazo, tá correndo o cronômetro ali. Certo. Deu 15 minutos, a pessoa não se ligou, é multa de R$ 195,23. E assim, ó, qual é a complicação? Em Cascavel, é uma situação complicada, Curitiba também está sofrendo com isso, porque parece que em vez de facilitar, que é um aplicativo, ele dificulta. Por quê? Nós temos aqui uma tipicidade. Nós somos de fronteira, nós temos turistas. E, Mohamed, se o cara vem aqui em Foz do Iguaçu e ele não tem uma campanha. Você viu alguma campanha aí falando? Mesmo que tenha campanha, não adianta. O cara não vai ver campanha, não vai ficar vendo flyer colado na parede. Boa, gostei. E aí, então, ele não se ligou. Ele veio, estacionou ali, desceu para comprar alguma coisa, um pão, um lanche, alguma coisa, um café. E entrou no carro e foi embora. Para qualquer cidade aí, São Paulo. Chega lá, né? De repente a multinha. Presentinho. Então, é o souvenir de Foz do Iguaçu. Curitiba, eu fiquei lembrança de Foz. Fiquei 2 anos lá na Fica capital. Fica lindo, né? Demais. Fiquei 2 anos lá na capital e a minha experiência com o aplicativo lá foi das melhores. É muito bom. Só que esse hábito de ter uma câmera passando e vigilando é hábito de comunista. Eles têm... Não pode falar eles tesão, querem né? Mecanismo de controle. De controle. É um controle. É um desperdício de recurso, principalmente humano, de deixar pessoas dentro desse carro aí, e é até uma concorrência desleal, né? Tipo, um carro que gira ali várias vezes durante o dia contra a população que está dentro de uma farmácia, dentro de algum lugar, né? Você tá Isso é uma caça. Problema. Então, o que o aplicativo que é utilizado em Curitiba faz? Ele notifica. 5 minutos antes, ele notifica, né? 3 minutos antes, notifica de novo, vai indo.
E aí fica naquela questão da sorte, né? Se passar ali o agente de fiscalização na hora que já acabou o tempo, ele vai ser multado. Se não, vai chegar no carro, vai embora sem ser multado. E ainda tem a questão que, por exemplo, eu quero ficar 15 minutos, 75 centavos. Sair antes disso, devolve o saldo, entendeu? Não é um negócio de tipo, não, agora vamos pegar esse 75, porque de 70 e 75 centavos é um absurdo que se arrecada, então, lá na Rádio AM, você sabe que é do PMDB, né? Aquela rádio lá tem o DNA do PMDB. E mas o não diretor, é do PMDB do Temer golpista? Do Dobrantino. Mas do Temer golpista. Aí o diretor do Fostrans é do PMDB. Então eles ficam com a conversinha mole lá. Mas na entrevista do pessoal do apresentador PMDB e do secretário PMDB, eles estavam lá dizendo o seguinte: tá, e aí o valor que será arrecadado nesse novo modelo aí, que se vai fazer? Não, nós vamos investir no próprio sistema. Ué? Entendeu? Para aumentar, para ampliar. Na verdade... É capital de giro, irmão. Na verdade, assim, ó, o que eu esperava nessa entrevista? Que o cara falasse assim, não, nós vamos investir numa campanha para alertar, para dizer para as pessoas, para educar, né, as pessoas, olha, se você vem para o centro, faça assim, faça tal. Não, é só modernizar o é só no nosso. Vai ter, se você não tem o aplicativo, um bom celular... Faz com o mesmo afinco da campanha de vacinação, de máscara, de distanciamento, faz para essa Mas questão aquilo que também, você né? falou, a direção, o olho bate no bolso do cara. Você viu a resposta imediata do secretário do PMDB? É o seguinte: não, nós vamos investir no próprio sistema para ampliar. Olha aí. Queremos mais. É um carro por quadra. Mais carro, O que eu queria saber é justamente se o cara não tem celular ou acabou a bateria do celular, como que ele poderia fazer? Daí eles querem assim que o comércio, cadastrar o comércio, a empresas do centro aí. Mas eu acho que vai conseguir. O pessoal falou assim que não ia conseguir, porque vão pagar 15 centavos por hora para quem aderir, para quem for credenciado. Mas tem a questão da moedinha, né? Que o pessoal não gosta de tirar a moedinha lá do comércio. Mas assim, ó, quem não... Vai ter uma maquineta no comércio, né? Em alguns pontos, tá lá, ponto credenciado, papelaria, tá credenciado. Você vai lá e compra, né? E informa a sua placa. Informa a sua placa. Mas daí tem essa questão da moeda e tal. Mas eu acho que o pessoal vai conseguir, sabe por quê? Porque o pessoal da CIF antigamente era bem crítico ao governo Chico, mas daí o Chico alugou uma sala lá na CIF, né? Ficou tudo, daí agora é só elogio. Entendi. Só um instante, preparem perguntas para ele. Por favor, vamos ler o que as pessoas estão falando, mas antes, vamos brincar de status. Eu vou falar o nome. Que é isso. Eu vou falar o nome da pessoa e você vai dizer se está on, off ou ausente. Não era mais fácil, tira o chapéu, não tira o chapéu? Não. Aqui a gente é modernizou moderno. agora. A gente modernizou. É on significa que eu gostei. On ou aprovo. Você tá aberto pra ela, ou pra conversar. Off, não vai ter diálogo. E ausente é que mais ou menos. Ausente, é mais ou menos. Em cima do muro, então esse ausente aí esquece. Conversa depois. Vamos só no on ou off. Vamos lá, Começa com a Adnan. Vamos lá, Adnan Sayed. É on? É on, converso, não tem problema não, eu sou do diálogo, irmão. Se quiser marcar um cafezinho, um negócio... Do lado direito. A única coisa é o seguinte, nós começamos com diálogo, se não resolver no diálogo, nós vamos no braço. Vamos lá, Bora. Alex Meyer. Tem que conversar, né? Tá lá do lado, vou conviver com o cara mais 3 anos. Anice Gazawi. Mais perto ainda, vamos conversar. Embora outro dia ela falou assim que ela tá me ensinando, porque o negócio lá, uma hora lá, e ela falou assim, você tem que pedir a palavra ou a questão parte. De ordem. Questão de ordem, outro dia lá, ela falou assim, aprenda de uma vez com toda. Eu falei assim, mas com você, professora, eu não quero ter... Humildemente. Você como professor, eu não quero não. Ney Patrício. É o presidente lá, né? Yasmin Hashem. Também conversemos. João Morales. Mas todo mundo é on, então? Coloca alguém aí, coloca o delegado aí que é off. Tá. Coloca o delegado. Falando em delegado, olha só! Quarta-feira da semana que vem, que quem estará conosco? O delegado, então, o vice-prefeito. Pergunta pra ele qual é a função administrativa que ele exerce, porque pra mim ele é só blogueiro.
Pessoal, próxima quarta, Ó, nós. o vice-prefeito estará aqui. Pera Eu aí, vou fazer essa pergunta a ele. O Mohamed vai contextualizar. Todos os vice-prefeitos, desde que você está acompanhando a política, lá você falou em 2004, todos os vice-prefeitos não trabalharam? Não, a maioria, apesar que eu não lembro quem foi o vice do Reni agora. Ah, foi a Ivone. Então, ela não era. Também não tinha função? Ela foi ativa, tanto que ela assumiu também. O Chico também foi. Eu tenho a impressão que o saúde, foi ativo vice na do saúde. Chico O até Vitoraço hoje também. ou é o Bobato ou é a esposa Mas- dele, que também pode Não, ser sim, a mas- prefeita, né? Mas falando Daí ele obedece. Mas falando do delegado, eu acompanhava esse delegado aí nas questões policiais muito ativo. O cara era um trator, bacana e tal, não sei o que lá. Só que eu achei completa, ele digamos assim, cara, ele é o cara que deveria ter uma função, talvez na Secretaria de Segurança Pública, à frente da Guarda entendi o que você Municipal, talvez numa pasta Ele poderia atuar numa pasta onde ele tem afinidade. direitos humanos, já que E ele lá é da... na- não sei. na Mas a área de audiência segurança pública. seria Não, mas ele é da área do direito, então o leque se É o que, abre Luiz? aí. É o que, Luiz? Lá na audiência pública, Oh. um menino lá falou assim: Menine. sai desse celular aí, ô vice-prefeito. O que você tá fazendo? Mas Tem assim, coragem ó, de olhar na minha cara? É. Ele falou, Mas não é. Eu não quero nem entrar. Ele ilustrou bem, tá vendo? É a geração que nós estamos agora. Mas eu quero como fiscalizador, entendam isso. Eu como vereador, não é polemizar, não. Sim. Como fiscalizador, tá errado. Tá errado. O cara não pode receber sem trabalhar. O cara tá recebendo Mas já tem e ele algum recebe. requerimento nesse sentido? Tem, meu? Do senhor? Meu, perguntando, inclusive, ele anda com uma caminhonete V6, a gasolina tá R$7 o litro, a caminhonete faz 3. Delícia. Mas da onde que é a caminhonete? É dele? Não, é da, potência. da prefeitura e quem paga. É da você que prefeitura, paga, Ed. é da prefeitura e quem paga a gasolina é o povo. Mas, então. Não, o eu entendi essa O colocação. vice-prefeito estará aqui no próximo programa. Eu quero convidar vocês e vamos perguntar a ele. Não, vou perguntar pra ele, Vamos claro. perguntar. Pra ele, por que ele não. O dia inteiro. Qual que é. Como é que se resume o dia dele? Jaime. Como é que se resume o dia dele? Ligar pro pessoal pra saber se tem evento pra ele participar. Assim não é, assim ganhando mais que ele ganha mais que o prefeito, porque ele optou pelo salário lá de delegado. Só que assim, ó, Ele não independente recebe. não, mas aí não recebe serviço. Ele tá recebendo sim. Não, ele não recebe serviço pela função Mas de vice. não, mas é a opção do valor que ele. Ah, claro. Serviço é o gênero neutro. Aí ele já se aproveitou da condição dele, que ele quis o salário maior, né? Mas Não, assim, entendo. o povo que tá pagando, independente se é de lá ou se é de E cá, aí ele não atua mais como delegado. ué, ele não atua nem como delegado, nem como Mas vice-prefeito. ele não atua, é uma pergunta. Não atua, né? Não pode, pode né? dois cargos Acúmulo de públicos. função. Entendi. Mas assim, ó, qual é a função administrativa dele? Ele podia tá dando uma enorme contribuição até para essa administração aí, Entendi. né? Mas ele não tem Em função. relação à segurança, por A exemplo. função dele é acordar de manhã e ligar pro pessoal lá, alô, tem evento aí? Se tiver evento eu vou. Tirar umas fotos aí, E fazer, qual que- fazer uma live. E qual que é, aparentemente, sim, a relação dele com o prefeito? É boa ou é ruim? Eu não sei, eu não participo não dá do... pra ter ideia cara, disso, nem de cara, longe? eu não participo desse grupinho aí. Porque Eu tô fora desse grupo de estranhei- família aí. Eu estranhei Não, é e até porque eles queria não ter parecem feito, muito unidos, né? até queria deixar essa pergunta reservada para quando ele viesse aqui, mas a gente tem um prefeito que fala do presidente, um lixo de pessoa, né? Tipo, trata a figura do presidente como um lixo. E já o delegado rasgou elogios pro Bolsonaro lá em 2018. Mas não foi uma então, estratégia? É isso que eu queria saber Pra atender a Angariar. gregos e É, baianos? Na ter, verdade, agregar todo gregos e mundo trans, faz é. estratégia com isso. Não, Essa é a então, realidade. o que Então, eu queria mas saber assim, se eu ele não só foi... Não foi um combinado? Isso é um Então, combinado. Tudo isso que eu queria camaleão. ter uma certeza, mas precisa ser com ele, porque eu achei que o senhor teria uma visão assim... Não, do ele senhor vai estar não, aqui pai, semana eu- que vem. É. Ele vai estar aqui Vai, semana que vamos vem. perguntar. Quarta-feira o vice-prefeito estará aqui conosco. Como vereador, eu tenho que ver a economicidade, a aplicabilidade dos recursos da melhor forma possível. Eu acho um despropósito estar pagando um valor para o vice-prefeito e ele não tá trabalhando. Ele não tem função administrativa. Tá, o senhor Não tá tem off, função. tá on, tá online, ou tá ausente pra ele? Para ele é on, porque o cara, eu como vereador, na função... Oi, como calma, que é? come Como quem? que é? Desculpa. Ele tá igual o José Serra, né? Como a Maria, como a Joana, como o João, Calma! como o seu Zé que eu Queima ou não conheci. queimar? Tá, vamos lá. Na função de vereador e vereador raiz,
Vocês não vão me dar esse título de vereador raiz, não, caramba? Não sei. Vamos tentar. Né? Depois eu quero fazer a leitura de uma mensagem. Eu sou vereador raiz ou vereador Nutella? Não, eu acho que tá mais pra raiz, Parece. Então, obrigado. Valeu, Mohamed. Valeu. De momento... eu acho que em momento você tá como raiz. Obrigado. Peraí, rapidinho, segura aí. A gente precisa finalizar, mas antes... Acabou já? Calma, homem. Já acabou, já. Ó, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, eu sabia que ia cair essa pergunta aqui pra você. Tem algumas coisas que eu concordo e até disse aqui em relação à mídia, né? Mídia realmente... Você sabe que eu já fui até também, aqui da RPC mesmo, eu fui vítima de fake news aí um tempo atrás e tudo mais, e continua a matéria lá, eles não tiram de lá, disseram que que eu fui processado e tal, não sei o quê. Eu nunca recebi nenhum processo relativo àquilo. Tem outros processos, mas aquele lá, ele nunca chegou nada pra mim e eles mantêm lá no G1, mantêm lá no negócio deles lá, RPC. Então, nessa direção aí da imprensa eu concordo, mas tem muita coisa que, né, infelizmente não dá pra concordar. Jair Bolsonaro. On, off ou ausente? Ausente, no meio, né? Lula. O que eu vou dizer, cara? Isso daí tem que esperar. Na função de vereador, e essa cidade aqui, ela tem uma pluralidade muito grande, eu vou dizer pra você que eu vou ficar vou empatar aqui vou colocar no ausente aí, que eu quero ver o cenário. Quero que o cenário, quero ver ele mais próximo das eleições aí. Vamos ficar na expectativa. Moro. Em relação ao Moro, é aquilo que sinceramente, o Moro, eu hoje publiquei alguma coisa aí da justiça lá no caso do menino que atropelou lá, lá deu a ré lá na Avenida Tancredo Neves. Foi condenado a 18 anos e 5 meses, mas vai responder em liberdade com tornozeleira até que todas as instâncias sejam superadas. Então, é bem isso que eu penso de alguém que está à frente de um cargo de juiz, por exemplo, na esfera da justiça. On, off ou ausente? Eu diria que off. Ciro, pra terminar. O Ciro off também. Bora aí. Vamos lá, vai lá. Então, é a mensagem que eu vou adaptar para não ser tão pesado igual colocaram aqui, mas a mensagem que eu recebi. Mas tem medo de perguntar? Tem palavrão? Por causa de palavras mais pejorativas. Tá. Tem xingamento e falar de bolsa, né? Ele não compareceu na moção de aplauso no dia do pastor evangélico, nem naquela audiência dos LGBT. Mas ele votou contra o aumento da taxa de lixo. Não sei o que dizer dele ainda, é uma incógnita. Ele fez uma live cobrando a morte do bebê de 11 meses na UPA Morumbi, mas só a live é muito raso para o poder que ele tem. Ele pode estar em cima dessa situação de forma presente muito mais firme do que está fazendo em live. É que as pessoas... A última que é rapidinho. Peraí. Ele está mais para do que para um vereador que prometia dor de cabeça para vagabundo. Um medroso, ele ia falar medroso. Mas... a palavra. Não, mas depois você me passa essa pessoa aí que eu gosto de ver o perfil. Geralmente, você sabe que lá na RPC tem um monte de gente que... Eu acho que aqui também vocês... dou a ideia, repasso a ideia de vocês verem esse pessoal do perfil aí. Certamente essa pessoa que fez esse comentário aí é do lado do Chico. Você entendeu? Ô, meu irmão, sai fora, pra você é banimento, cachorro. Bora. Isso daí, eu acho até que é o Marcelinho fazendo essa... Se liga. Pra finalizar, se liga, mano, se liga. Lá de ser besta. Justificativa. Vai lá. Eu já fiz todas as perguntas. Mas mesmo sendo um jaguar aí, eu respondo. Sabe por quê? É o seguinte, primeiro, eu não fui lá no... O pessoal tá achando que eu sou evangélico? Eu teria tranquilidade em ser. Mas é que o Republicanos é um partido... O partido... mais próximo. O partido, deixa eu falar a respeito de partido. Partido só serve porque a gente precisa de um partido para se eleger, irmão. Pare, esse negócio de partido, eu sou desse partido, então eu apoio tal e tal, é uma escadinha. Que nada, esquece isso daí, vamos desconstruir isso daí. Quer que eu diga por que eu tô no Republicanos?
Tô lá no mercado... Onde te possibilita também a Não, votação. não, exatamente. Eu sou engenheiro de profissão, sou da área das exatas, professor de matemática, faço conta. Eu tava lá no mercado do Ney, naquela rua lá na Andradina. Me liga o Mansur, falecido Mansur. Galhardo, você tem o meu perfil, né? Vem aqui pro meu partido. Eu falei, eu só tenho uma exigência para ir pro seu partido. Eu nem tava pensando em ser vereador nessa. Eu tava cansado, desmotivado. Aí ele falou, eu falei, mas qual que é a sua exigência? Eu só quero estar num partido que todos os candidatos estejam em igualdade de condição, que ninguém tenha sido já vereador, que ninguém tenha assumido um cargo de vereador por muito tempo. Daí você vai falar assim, mas você foi suplente por 3 meses. 3 meses eu não consigo nem fazer o projeto de lei circular, né? Não fiz, porque Muita era... gente nem sabia que você tinha Nem sabia. Então, mas só para contextualizar, antes que o Marcelinho faça outra pergunta aí. Ou os parças dele lá. Mas assim, você gostou do que eu falei? Às vezes, vocês tomem cuidado aqui, porque muitas vezes você tá num papo bom aqui, por exemplo, você trazer o delegado... Não é ele, nem sei de quem você tá falando, mas também não posso falar, porque a gente mas você trazer o delegado aqui, certamente ele vai pedir pros apoiadores, liga lá me elogiando e tal, e assim faz. Que bonitinho. Isso daí é do jogo, irmão. Isso aí é do jogo. Aí, do que nós tá falando mesmo? 50 anos? Você falou que tava lá no mercado Ney, Mansur. Daí o Mansur me ligou falando, eu falei, só vou pro partido que não tiver nenhum candidato. Eu falei, Mansur, vou te dar a letra. Se aos 49 do segundo tempo da campanha, do início da campanha, alguém lá, presidente do partido lá na PQP, lá em Curitiba, disser não, tem que aceitar esse cara aqui, então você arruma 2 vagas, uma para ele e outra pra pessoa entrar no meu lugar, que eu tô fora, né? E ele cumpriu com a palavra. Infelizmente, ele morreu. Mas no partido que eu tava, todos nós, os 21 candidatos em igualdade de condições, nenhum foi. Então eu fiz a matemática, né? Então eu preciso né? Eu preciso dar uma aceleradinha. A lógica é que tem muita gente que não se elege justamente por isso. Claro, né? De 2022. Então, do que tem 22? Vai sair deputado? Tem pretensões, não? Rapaz, o nome tá aí, o pessoal tem falado alguma coisa, mas eu, pra falar a verdade... Pretende apoiar alguém? O que você acha que é melhor pra você, pra cidade também? Eu sou o autor lá do voto útil na Câmara. Entendeu? Deixa eu contextualizar aqui, senão vai terminar. Tem quantos minutos aí? Tem 30 segundos. Então não vai dar tempo, deixa pra lá. Muito obrigado, votem em mim na próxima. Não, a briga com a Dinan foi porque eu disse que o Bacri coloca de joelhos a população de Foz do Iguaçu com essa história da UTI para crianças, a UTI pediátrica, que isso lá no começo do ano cancelaram o contrato com o Hospital Costa Cavalcante, e ele é o líder do governo. O Chico diz que ele é o representante de Foz do Iguaçu para poder não dar moral pro Fruit e tudo mais, diz que ele é o representante de Foz do Iguaçu, e ele como líder, como o cara que está do lado do governador, não aditivou o contrato, não deu, né, início a outro contrato, e aí nós ficamos 10 meses quase sem UTI pediátrica, e nesse tempo dezenas de crianças morreram. E eu disse para ele, o Bacri quer os moradores de Foz do Iguaçu de joelhos, e quando as pessoas estiverem lá subjugadas, ele fala assim, vou trazer uma migalhinha para vocês, hein? Mas não me enche muito o saco. Você entendeu? Mais ou menos disso. E ele se doeu. Foi por causa disso, porque ele é apoiador do Bacri. Ele é apoiador do Bacri, tanto é que o ex-assessor dele ganhou uma vaguinha lá no governo do estado pelo Bacri. Está no jornal Tribuna Popular agora. Muito bem, já vamos encerrar o programa, não temos mais tempo. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Né? Na próxima quarta-feira, eu ainda acho que ele vai vir, o vice-prefeito. O vice-prefeito estará conosco aqui na próxima quarta-feira. Me chama para um debate com ele. Às 20h30, você não dá ideia. Às 20h30. Aqui não tem o caçol para segurar, não. Às 20h30. Outra coisa, Se vocês não perguntar para ele, eu vou dizer para vocês. Você manda áudio. Se vocês não perguntar para ele qual é o cargo deles lá, eu vou dizer para vocês que vocês refugaram. Tem que fazer. Falar assim, qual é o seu cargo na prefeitura? Outra coisa, eu gostaria de dar um esclarecimento agora muito sério. Já me perguntaram, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Vocês não vão levar ninguém da situação do governo para falar, não é falta de convite, eu só não vou dar nome, mas a gente convida as pessoas, as pessoas não vêm, mas a gente convida. Então o que é que acontece? Estamos conversando com outras pessoas para ver como é que faz, mas a gente faz nossa parte. Vai trazer o vice-prefeito.
Mas o vice-prefeito não é da situação. Não, é da situação. Ele que faz uma oposição. ele faz É parte da do situação governo. deplorável. Vê as posições que ele posta no Instagram dele. Ele é super conservador. Ele é blogueiro. Nerso, dá uma boa noite pro pessoal aqui, Boa né? noite, Isso é hora de gente, de criança tá dormindo, viu, Você Nerso? vê? Mas eu entrei aqui só Fala pra aqui, falar. fala aqui. Fala aqui, filho, Eu fala gosto aqui. de você, rapaz. Eu gosto de entrei aqui você. pra falar. Quanto tempo que nós conhecemos? Vixe, há muitos anos, né, galera? Mas você não vai ser por essa vez só, não. Você tem que vir mais. Gostei. Gostou? Tem muitas perguntas aí. Tem É? muitas perguntas aí. Aí, ó, se o homem tá falando é porque é, filho. Ó, eu Queria assumi. saber daquela briguinha lá, daquele troço lá. Tá. Foi a Ih, primeira fica pra que eu outra mandei. vez. Fica pra Não, pode perguntar aí. Não, Tem fica tempo. pra mais Você que perto. Não, é manda, por causa você do que manda. tempo. Nós Ó, queremos chamar você de novo aqui. Eu assumi uma postura que é a seguinte. Vocês imaginam que é o seguinte. 12 vereadores votam com o prefeito. Isso é bom? Tem uma hora que é boa. E tem o ônus, tudo tem o ônus e o bônus. Mas eu assumi uma postura até durante a campanha, até estava falando aqui, deixa eu explicar, até quando eu cheguei aqui eu falei, né? Que o pessoal me achou meio apagadinho, Nelson, lá no começo do mandato. Sabia que eu peguei coronavírus no dia da posse? Lá na Câmara? Aí, ó. Aí, você viu? Lá na Câmara, fui tudo empolgado lá pra Câmara, gravei um vídeo lá, falei, vamos pra cima. Quando entrei lá, porque lá tem um carpê velho lá, né? Um carpê bem antigo lá. Peguei o tal do Covid lá, rapaz, mas foi de moer o cabra. E eu tô 10 quilos, 15 quilos acima do peso. O suplente já Eu tava também. quase achando que ia assumir, então. Eu acho que sim. Eu acho que sim, tava torcendo já. Mas só que não fui entubado, mas quase. E aí, cara, eu falei até pro Ed que é o seguinte, eu tive um sintoma que eu não vi ninguém falar. Eu tive um sintoma que é o seguinte, eu colocava, Nerso, algodão no ouvido. Porque pra mim, tudo que falava parecia que eu tava dentro de um paredão. Parecia que eu tava... Você falava daí, parecia que fazia aquele... fazia eco dentro da minha cabeça. É um sintoma que eu não vi muita gente falar, né? Caramba. Eu lembro que eu comentei tá com bem você. Agora só tô gordinho. Graças E as articulações ainda doem. Agora quer colocar a culpa no Covid, é os 50. É os 50, boa. O homem já tem 3 filhos já, ó. Meu, Pelo amor de Deus. 3 filhos. Um beijo pra eles, beijo pra minha esposa Franciele também, tá lá acompanhando, porque hoje ela trabalhou é funcionária pública estadual, é concursada. Ela tá feliz com os 3%? Administração, você vê, né? 3%. Pessoal, Tudo isso, nossa. como o Nerso falou, o Roberto disse, na verdade ele tá de Roberto de Souza. Ah, hoje. Roberto de Quando Souza. Ele, Eu quando não- ele tá aparecendo sem chapéu. Eu nunca chamei ele de Roberto é Roberto Souza. de Souza. É Nerson, não tem jeito, né? Como ele falou, vamos convidar outras vezes. Quem manda é o homem. Vamos convidar outras vezes aqui o Galhardo. O Galhardo é bom, que ele fala na cara, ele fala o que tem que falar. Só acho que você é meio sabonete com relação a posições Ideológico. ideológicas. Vou te explicar por quê. Não, você não vai explicar. Já Sabe por acabou. quê? Só no próximo, Já no acabou. próximo, no Você fala demais. Você faz uma live e marca nós lá que vai nós vamos voltar. assistir. Já acabou, Você já vai acabou. voltar. Faz uma live e marca a gente lá que a gente assiste. Não. Eu achei que você saboneta nesse assunto, mas a gente vai. É assunto pro próximo encontro. Tô aprendendo a ser político, né? Porque assim, tá que nem a Anice. A Anice ela saboneta, Pelo faz amor. arminha. Não, Ela é ótima. Eu vou falar uma coisa pra você. A entrevista ia acabar bem, daí você pega e fala aqui. Parecido com a Alice. Meu Deus, agora eu vou. Pessoal, uma salva de palmas. Tchau. Beleza. Olha, nós agradecemos a audiência e esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 8h20. Segue no Insta. Vai lá, fala o teu arroba, Como é que tá Galhardo. teu arroba? Eu sei lá, rapaz. Não Teu sei Instagram, se- teu Instagram. Como é que é Eu Instagram? sei que tem lá, mas acho que é Coloca tudo lá, canal do vereador Galhardo. Galhardo. Canal deve do ser. Galhardo. Eu acho que é @canal do Galhardo, acho que no TikTok é isso também, e lá no Não, Facebook. TikTok. Ele é igual, o problema TikToker. da articulação. É Vai lá, TikToker. vai lá, teu arroba. Meu é @mohamed.ortiz. O meu Arthur.joquitel. Vai, Luiz. Luiz Lash, e aqui a Silvia escreveu queima no chat, deu risada, e a Sueli Cardoso também queima, várias risadas. Vamos lá, queima no queima! O meu é @siga Ed Queiroz. Uma excelente noite pra vocês. Até a próxima, Beijo, se me Deus liga. quiser.